Mateus 24 fala sobre, na verdade, a primeira mensagem que eu ministrei na minha vida foi Mateus 24. Deixa eu baixar um pouco aqui. Eu me lembro que a primeira pregação que eu fiz na minha vida foi em Mateus 24. Foi muito poderoso, sabe? Aquilo que, quando eu li Mateus 24, eu falei, eu preciso pregar sobre isso. E eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu ministrei essa palavra, e foi a primeira pregação há mais de 20 anos atrás. E eu fico muito feliz por isso, porque fala sobre os sinais dos tempos, né? Quando Jesus ele fala, não tenham medo. E na verdade ele já estava falando há mais de 2000 anos atrás sobre tudo que nós estamos passando. E há 20 anos atrás, quando eu ministrei, 21 anos atrás, quando eu ministrei essa mensagem, na verdade parecia que era hoje, sabe? Eu vivi essa mensagem aqui. Então, em Mateus 24, a Bíblia fala que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, versículo 3. Então, Mateus 24, 13, ele fala assim, ó, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Então olha só que forte isso. Então ele está dizendo assim, ó, conte para nós que sinal haverá. Então, quais são os sinais que o Senhor vai mostrar que chegou o tempo que o Senhor vai voltar e tudo vai acabar? E no versículo 4 a Bíblia fala assim, ó, Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. 5. Vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. 6. Aí que entra o tema da mensagem, ele fala assim, ó, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer. Então veja bem, ele não está falando que talvez iria acontecer, ele falou tudo isso vai acontecer, ou seja, é uma afirmação, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra, ou seja, escassez de comida e terremoto. Isso tudo já está acontecendo. Já passamos pela Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso já está acontecendo. E não está acontecendo agora, já está acontecendo há anos. Aí ele fala assim, essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Ou seja, então nós estamos passando por essas dores já. E ele compara isso como uma dor de parto. No 9 ele fala assim, ó, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Então, Jesus falou sobre isso. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Então, olha só que interessante isso. Ele está falando assim, todos vão odiar vocês por apenas serem meus seguidores. Todos vão odiar vocês. Só pelo fato de vocês serem meus seguidores. Olha que poderoso isso. E ele fala assim, ó, nessa época, no versículo 10, nessa época, muitos vão abandonar a sua fé. Isso é muito forte. Ou seja, as pessoas vão viver pelo momento, vão abandonar a sua fé.
e vão trair e odiar uns aos outros. Então, sabe, algo que me chama muita atenção é quantas pessoas têm abandonado a fé. E também quantas que têm traído umas às outras. E o mais forte é quantas pessoas têm odiado umas às outras. Mas quando a gente fala de ódio, a gente pensa que é aquele ódio que a pessoa quer matar a outra. Não. Esse ódio ele está instalado, às vezes, dentro da pessoa e muitas pessoas não sabem. É aquela pessoa que acompanha outra pela rede social e odeia a outra pessoa. É uma pessoa que está, às vezes, num grau de parentesco, de amizade, enfim. E essas pessoas simplesmente colocaram dentro dos seus corações o ódio. E são pessoas que, isso é muito forte falar aqui, mas são pessoas que não aguentam ser contrariadas. Sabe, quando o ódio se instala dentro de um ser humano, ele é silencioso. Quando ele explode, ele tem um barulho, mas a maior parte das vezes, muitas pessoas estão odiando umas às outras sem que ninguém saiba. Nem mesmo, às vezes, o esposo, o pai, a mãe, ninguém. Esse ódio, ele é simplesmente algo interno e silencioso. Então, Jesus falou isso vai acontecer, as pessoas vão trair umas às outras, elas vão odiar umas às outras, elas vão abandonar a sua fé. E ele continua falando. 11. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente, ou seja, eles vão aparecer com a solução rápida. Eles vão aparecer com um tipo de solução que é agradável aos olhos das pessoas. E nós falamos um pouco sobre isso ontem, quando nós falávamos ontem aqui sobre o ativismo na igreja e sobre pessoas que se decepcionaram com a igreja. Então esses falsos profetas já estão de baldadas, sabe? Nós já estamos vivendo isso daqui. E continuando, ele fala assim, no 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Então, vamos dizer assim, solução não, vamos dizer assim, o sinal que o amor das pessoas está esfriando é a maldade. Então a maldade é o princípio que as pessoas cada dia mais se esfriam. Por quê? Nós estamos num tempo de comunicação, onde as pessoas elas literalmente estão vivendo o tempo da comunicação, mas que cada dia que se passa, elas estão cada vez mais frias. Por quê? Por causa da maldade que se propaga na mesma forma e rapidez que a notícia se propaga. Então, eu gosto muito desse texto porque eu me lembro como se fosse hoje isso daqui. Eu ministrando há 20 anos atrás, eu falando sobre essa palavra, e parece que é hoje que eu estou ministrando. Então ela fala assim, olha que interessante isso aqui, Jesus ainda fala, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Então essa maldade já está instalada dentro de nós. Não dentro de nós como seres humanos, mas na sociedade, porque nem todo mundo tem a maldade. Mas Jesus falou, essa maldade ela vai se espalhar muito rápido. E as pessoas vão passar muito tempo, essa maldade vai se espalhar muito rápido e esse amor vai se esfriar muito rápido. E ele fala assim, no 13, mas quem ficar firme até o final será salvo. E eu nunca me esqueço, toda vez que eu leio o versículo 13, eu me arrepio. Toda vez que eu leio esse versículo 13, isso me traz à memória aquilo que eu ministrei há 20 anos atrás. Jesus ele falou isso há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Ele disse assim, olha, não importa o que você faça, não importa quem você seja, não importa o que você tenha. Você precisa continuar firme até o final. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriará, a maldade vai aumentar, as pessoas vão odiar umas às outras, vão trair umas às outras, as pessoas literalmente vão maltratar umas às outras. Então isso é muito forte. Isso é muito forte, é o que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Então veja bem, estão falando aqui, vocês serão maltratados, vocês serão mortos, vai ter fome, vai ter tremor de terra. Tudo que nós estamos passando hoje são os sinais que acompanham os finais dos tempos. Então nós já estamos vivendo isso. Então hoje nós estamos passando por uma pandemia,
aonde nós somos obrigados, literalmente obrigados, a ficarmos dentro de casa, reclusos, nós somos obrigados a ficar dentro de casa, ou seja, e obrigados a amar as pessoas que muitas vezes nós não tínhamos tempo. Então esse Mateus 24, literalmente, é os sinais dos tempos. E Jesus está falando, aqui são os sinais que vão acompanhar os finais dos tempos. Então no 13 ele fala, mas quem ficar firme até o final será salvo. E ontem eu falei esse versículo e vou repetir. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, os combates interiores, completei a carreira. O que é isso? É quem ficar firme até o final. O que é uma pessoa que completou a carreira? Não é aquela pessoa que começou e não terminou. Então ficar firme até o final significa eu vou iniciar, eu vou se manter firme e vou morrer com Cristo. Não é momentaneamente isso. Eu preciso estar firme com Jesus. Eu preciso estar firme com Ele até o fim. Mateus 24, 13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Gente, não é quem aceitar ou quem entregar a sua vida para Cristo. É quem ficar firme. Quando nós entregamos a nossa vida, é apenas um detalhe. Mas quem ficar firme até o final será salvo. Se eu não ficar firme até o final, não valeu nada do que eu fiz na terra, no sentido de salvação. É lógico que eu vou ter uma missão, eu vou deixar um legado. Mas Mateus 24, 13 está muito claro. Ele disse, o próprio Jesus, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. O próprio Jesus fala, mas quem ficar firme até o final será salvo. Então veja bem, não é o quanto eu faço, não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu me mantenho firme na minha fé, porque ele está deixando bem claro. Vai ter fome, vai ter peste, vai ter doença, vai ter tudo. Tudo. Nós, do início aqui de Mateus 24, do 3 que nós lemos, até o versículo 13 aqui, que é a mensagem de hoje, ele está deixando bem claro, quem ficar até o fim será salvo. Então, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, que ter vida com Deus, e Deus tem nos ensinado nesses últimos dias, a maior parte das pessoas nas décadas de 80, 90, até 2002 anos atrás, acreditavam que para ser salvo tinha que estar dentro da igreja. É uma crença que nós colocamos na cabeça. Isso se chama crença limitante. Então nós tínhamos essa crença. Aí começamos com a internet, nós fomos entendendo. Antes da internet veio a TV. Então nós falávamos assim, nossa, tem tanta gente divulgando o evangelho. Mas agora pela internet qualquer pessoa pode divulgar o evangelho. Então a Bíblia está falando assim, que isso iria se propagar muito rápido. Então nós chegaremos ao fim, está escrito aqui, ó, nós estamos no 13, já a gente volta no 13, vamos continuar, o 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro com testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Então, a internet, quando nós estávamos só na época da TV, nós achávamos que o evangelho estava sendo anunciado nos 4 cantos, e não estava sendo anunciado nos 4 cantos, agora está. Então ele fala assim, ó, então agora virá o fim. Vocês estão entendendo? Então agora virá o fim. Então isso é muito forte. Quem permanecer até o fim será salvo. Aí ele diz, os sinais vão acompanhar os finais dos tempos. Então vamos lá, vamos recapitular. Ele fala assim, ó, muitos vão aparecer dizendo sou Messias, mas vão enganar a muitos. Mas no versículo 6 ele disse assim, olha, não tenham medo. Então, que isso fique bem claro para todos nós. Jesus disse que tudo que está acontecendo, lá atrás ele já disse que isso iria acontecer. Então ele disse assim, não fiquem com medo. E o que as pessoas estão com mais dentro do seu coração hoje, na sua mente, no seu coração, no seu comportamento? O medo. O medo foi instalado. E Jesus disse assim, então vocês não fiquem com medo, porque isso vai acontecer. Então, se ele disse que vai acontecer, não está fora do controle dele. Concordam comigo? Se está dentro do controle dele, significa que ele continua sendo Deus. É igual a mensagem que eu falei sobre hoje. Eu não parei hoje, a nossa live sempre era um pouco mais cedo, mas eu não parei esses dias, eu estou indo ministrar a palavra em outros locais, em empresa e tudo mais, e eu não parei. Eu não paro. Por quê? Porque literalmente o evangelho precisa ser propagado. A missão de um preletor, de um pregador, é a todo instante.
A missão de uma pessoa que anuncia o Evangelho, ela não pode parar. Sabe, eu não posso viver por circunstância. Eu preciso viver pela fé. Entende isso? É lógico, eu estou tomando todos os cuidados, as medidas que precisam ser tomadas. Mas eu não parei até agora. Para dizer nesses, sei lá quantos dias que nós estamos de quarentena, fiquei o quê? Acho que 2, 3 dias, entre aspas, que eu não fiz absolutamente, não é que eu não fiz absolutamente nada, que eu praticamente não saí. Mas todos os demais dias eu saí e fui fazer as coisas. Por quê? Porque é neste momento que eu preciso anunciar o Evangelho. Quando as pessoas estão com medo, quando as pessoas estão necessitadas, quando as pessoas estão em crise. Então, eu olho para toda essa mensagem, eu vejo o quanto Jesus nos amou, porque ele disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então esse é o momento de nós anunciarmos o Evangelho, nos 4 cantos dessa terra. Então quando eu olho para Mateus 24, eu me lembro da primeira mensagem que eu ministrei, como eu falei aqui, mas eu nunca vou me esquecer dessa mensagem, porque foi o primeiro versículo que eu guardei. Foi o primeiro versículo que eu decorei. Mas aquele que perseverar até o fim, não é pela metade, não é aquele que vai começar e parar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso é muito poderoso. Entende? Nós, um dia, entregamos a nossa vida para Jesus. Tem muita gente que entrega a sua vida para Jesus e acredita que já está tudo certo, está salvo. Ali se iniciou um processo de salvação. Mas Jesus ele deixou bem claro, ele falou assim, quem ficar firme. E o que é firme? Ficar firme na fé. Não abandoná-lo, não trair ele. Sabe, Jesus ele precisa olhar para nós e literalmente poder contar conosco na terra. Sabe, que a gente não seja um traidor, um abandonador, sabe, uma pessoa que abandona, que trai a confiança dele, mas que possamos passar confiança para ele. É lógico que ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos, mas isso tem que estar instalado dentro da nossa mente, que eu preciso estar em Cristo, eu preciso mostrar para ele que ele pode contar comigo na terra. Então aqui, essa mensagem ela fala muito ao meu coração. Por quê? Porque o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está acontecendo, então é a verdade. Não tem como nós olharmos para Jesus e não crermos nele, olharmos para Jesus e não acreditarmos nele. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que tudo que ele falou está se cumprindo e muitas coisas vão se cumprir. Amém, gente? Então guarde esta palavra no seu coração, porque ele disse, então virá o fim. Sabe? Ele disse, não tenham medo. Hoje, como eu disse, eu ministrei a palavra quando Jesus estava dentro do barco. E Jesus ele entra dentro do barco, estava cansado, estressado, e a Bíblia fala que ele coloca um travesseiro e vai dormir. Se não me falha a memória, Marcos 4, se não me falha a memória, fala sobre isso. E começa a vir um temporal, começa a vir vento, começa a vir uma tempestade, o mar começa a ficar agitado, e os discípulos começam a se apavorar. Mas olha como que é a questão do medo. O medo faz você ter memória de peixe. O que é isso? O medo, ele encurta a sua memória, porque o medo ele faz com que você esqueça da promessa. O medo anula toda a sua fé. Tudo que você crê, o medo, ele acaba anulando isso. Então, escute o que eu vou falar aqui agora. Se os discípulos, naquele momento que estavam dentro do barco, usassem a sua razão, usassem o seu coração, e colocassem toda a sua fé em Cristo, que estava dentro do barco com eles, eles não teriam feito um pampeiro e todo desesperado, acordaram Jesus. Jesus acordou irado. Jesus acordou irado e disse, por que vocês são tão medrosos? Jesus fala. E eu me lembro, porque quando a gente fala que Jesus acordou irado, as pessoas acham que Jesus ele vivia como um monge, não era isso. Jesus, quando pegou aquelas pessoas fazendo comércio no templo, ele tacou o braço em tudo. Jesus ele não chegou ali e falou, senhoras e senhores, com licença, vocês podem parar de vender e comprar dentro do templo? Não. A Bíblia fala que Jesus chegou e tacou o braço em tudo. Literalmente, ele tacou o braço em tudo. Então, quando Jesus acorda dentro do barco, ele acorda e repreende o vento, repreende o mar, repreende o temporal. A Bíblia fala que vem bonança, mas ele olha para os discípulos e fala assim, por que vocês são tão medrosos assim? Por que vocês não têm fé?
E como eu disse, se eles usassem a lógica, a razão, se eles focassem somente em Cristo, eles iriam entender que, vocês vão concordar comigo, a Bíblia fala que Jesus iria morrer aonde? Do quê? Jesus não iria morrer afogado, gente. Jesus não iria morrer num barco afundando. Se isso acontecesse ali, Deus seria um mentiroso, e Deus não é mentiroso. O único mentiroso é o diabo, ele deu essa paternidade para o diabo. Então, se os discípulos parassem, colocassem a sua razão, a sua consciência no lugar e falassem assim, poxa, peraí, deixa eu ver, deixa eu analisar aqui. A Bíblia fala, a palavra fala, Deus fala que o Filho do Homem seria morto numa cruz. Essas pessoas, os discípulos ali, não iriam ficar desesperados. Mas eu entendo também o lado deles, porque o medo faz com que as pessoas percam o foco de Jesus. Sabe? Eu olho hoje aqui, nós estamos nessa live aqui, no mínimo aqui hoje, deveriam ter no mínimo 10 vezes mais pessoas aqui. Mas as pessoas são assim, elas preferem ver notícia, elas preferem olhar para aquilo que gera medo. Porque sabe o que é isso? É instinto de sobrevivência. Liga o botão da sobrevivência aqui. O que é isso? Olha, eu preciso ficar sabendo o que está acontecendo porque eu não posso morrer. Então por isso que a TV gera tanta audiência. Por quê? Porque eles estouram medo no povo. Eles plantam terror, eles plantam um pavor, o pânico na cabeça das pessoas. E as pessoas não conseguem desligar a TV porque se eu perder uma notícia, vai que eu escuto alguma coisa, eu saio para fora de casa e eu morro. Vocês estão entendendo? Então, gente, eu estou falando agora aqui mais como uma pessoa que entende um pouco de comportamento do que como pastor. Então eu entendo o comportamento dos discípulos. Eles começaram a ver aquilo e falaram assim, poxa, eu tenho que sobreviver a isso daqui. E quem pode me salvar aqui? Jesus, e começaram a gritar. Mas, gente, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia que não morreria afogado. Guarde esta palavra no seu coração. Você está seguro com Jesus. Você está amparado com Jesus. Ele não vai te abandonar. Deus não vai deixar você sozinho num barco e entrar numa tempestade. E se for necessário, ele pega na mão de todo mundo que está dentro do barco e vai andar sobre as águas, porque ele também andou sobre as águas. Então guarde isso no seu coração, não deixe o medo. Ele disse aqui, não tenham medo, isso vai acontecer, gente. E se isso vai acontecer, nós precisamos estar firmes na nossa fé. Amém por isso? Guarde esta palavra no seu coração, não perca a sua fé, não deixe o pânico entrar na sua casa, sabe? Eu vejo muitas pessoas que quando são contrariadas, elas se fecham no mundo dela. As pessoas, quando elas entram em medo, em pavor, elas esquecem de um monte de coisa importante, elas querem se firmar somente naquilo que starta a sobrevivência. E aí as pessoas começam a puxar aqui dentro algo muito primitivo, que chama-se cérebro reptiliano. Tá? Cérebro reptiliano. A pessoa toda hora fica startada à sobrevivência. Entende isso? Então isso é muito forte, as pessoas precisam se livrar disso daí. Então é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais fácil as pessoas acreditarem naquilo que traz pavor do que numa palavra de fé. Sabe, se você ligar a TV, uma pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa está feliz. Você fala, deixa pra lá. Tem gente que tem até inveja disso. Mas quando você liga a TV e fala assim, olha, 2 mortos na cidade de Maringá por corona. A pessoa liga no jornal depois, coloca num programa, você vê até a cara das pessoas, eles dando notícia, sabe? Tipo, desesperado, com cara desfalecida, como se tudo tivesse uma tragédia no mundo. E eu não dou conta disso, gente. Sabe? Eu não dou conta de assistir isso. Sabe? Eu entendo de linguagem não verbal, ou seja, o corpo fala. Eu começo a assistir esses jornais aí, aliás, assistia, né? Mas de vez em quando você entra na internet, sempre tem um trecho, às vezes alguém te manda um WhatsApp, um vídeo de WhatsApp, e eu vejo aquelas pessoas no jornal, sabe? 2 pessoas morreram, sabe? Parece que está com um drama, se vitimizando, ao mesmo tempo sendo sensacionalista. Então eu não dou conta disso, gente. O mundo é muito maior do que isso, entende? Deus é muito maior do que toda essa parafernália que nós estamos vivendo.
Então nós temos que se apegar na nossa fé em Deus, no nosso amor que nós temos para com Deus e no amor de Jesus. Então, vamos desestartar essa sobrevivência, vamos produzir o que Deus está mandando a gente produzir, vamos cuidar daquilo que precisa ser cuidado e vamos orar, gente, para que esse vírus se dissipe logo e as pessoas voltem a trabalhar, voltem a ter uma vida normal, tá? Quando eu falei esses dias aqui, um monte de gente ficou contra, sabe? As pessoas não aceitam ser contrariadas. Isso está ligado a muita coisa na infância. Deixa eu tirar um pouquinho o pastoreado aqui, vamos falar de comportamento agora. Tem muita gente que está ligado na infância ainda. Ou seja, a pessoa quando é contrariada, ela se emburra, é igual a criança que ela se emburra, sabe? Ela desce escorregando assim na parede, segura a perna e fica na posição fetal. Lembra disso? Você já percebeu quando as crianças choram, que muitos pais, ao invés de corrigirem a criança, ao invés de exortarem a criança, eles acolhem a criança corre no colo do pai, aí o pai, em vez de corrigir, não, ele acolhe aquilo ali, ou seja, ele está fazendo algo errado. E qual que é a posição que a criança vai para o colo do pai? Vocês já perceberam? Colo de posição fetal. É a posição que ela fica dentro da barriga da mãe. E os pais vão lá e potencializam isso. Aí a criança vai crescendo com isso, vai crescendo com isso, vai crescendo com isso. Quando fica adulto, quando ela é contrariada, o que ela faz? Lógico que ela não agacha, não canta e faz isso mais. Mas as emoções dela permanecem aí vivinhas, vivas. Então, dentro dela, ela é uma criança que ela corre e fica em posição fetal e tipo assim, eu sou incompreendido. Aquela pessoa tem uma ideia diferente da minha e é onde as pessoas atacam as outras e outras não. Outras preferem sumir. Mas sabe o que eu aprendi na minha vida? A maturidade é mesmo que as pessoas não concordem comigo, eu continuo com a minha opinião. E eu respeito a opinião das pessoas. E por isso que por isso que a rede social para muitas pessoas, elas não prestam. Por quê? Porque rede social é um local onde você tem opinião. O perfil das pessoas tem as suas opiniões e as pessoas querem que as outras pessoas tenham a opinião dela. Eu não, eu falo a minha opinião. Todas as lives que eu falei aqui, teve coisas que eu apoiei os nossos líderes, os presidentes, os prefeitos, etc. E tem coisas que eu não apoio, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas é a minha opinião. E eu sempre deixei claro aqui, se você não concorda, tá tudo certo. Se você concorda, também está tudo certo. Olha, eu sou de partido de direita. Não, olha, eu sou de esquerda. Cada um com a sua opinião. Olha, eu sou cristão, olha, eu sou mórmon, olha, eu sou testemunha de Jeová, eu sou católico. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Vocês estão entendendo? Então, quando eu olho para esse tipo de comportamento, são pessoas que não foram curadas da infância. Amém? Então, é muito forte isso que eu estou falando aqui. Eu falo algumas coisas a respeito disso no Extraordinário. E algo que as pessoas precisam entender é que as pessoas precisam se destravar. E isso gera tempo, gera uma ressignificação, um grande impacto emocional sobre a vida das pessoas. Como as pessoas podem mudar isso? Mudando a chave do cérebro. Então, é muito forte o que eu estou falando aqui, mas é a pura verdade. Então, nós temos que entender, sabe? Nós temos que ter a grandiosidade na nossa mente. E eu vou dizer uma coisa aqui muito importante para vocês. Pessoas que têm um senso de humor elevado são pessoas inteligentes. Por quê? Porque quando você entra num casulo onde você só se vitimiza e fica com medo de tudo, o que você perde em primeiro lugar? O humor. Fica chato, amargo, você fica ríspido, não é verdade? Então, nós temos que entender e combater isso. Então, gente, é momento de nós mostrarmos o porquê fomos chamados, para que fomos chamados. Sabe? Eu agradeço muito a Deus, as pessoas que de fato Deus colocou ao meu lado para caminhar. Tem muitas pessoas que vieram de passagem na minha vida e tem muitas pessoas que vieram de fato ao meu lado para caminhar. E eu agradeço muito a Deus por isso. Por quê? Porque as pessoas que estão de fato ao meu lado caminham com a mesma grandiosidade de pensamento. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, temos que acreditar na Bíblia, nós temos que consertar o nosso comportamento, temos que ser uma bênção com as pessoas que amamos, com a nossa família, entende? Temos que trabalhar, temos que produzir. A vida é simples, gente. Então vamos se apegar à fé, vamos
pedir que o Senhor arranque esse medo. Eu venho falando sobre isso, se Deus permitir nós vamos falar aqui sobre estratégia de coping, ou seja, enfrentamento do medo. E nós vamos falar muito sobre muitas coisas aqui, é que se a gente começar a falar, vamos falar toda uma live e aí a gente não vai dar conta aqui. Mas eu quero dizer para vocês assim, tem muitas pessoas que acreditam ser extremamente maduras e ainda são meninos na fé. Tem muitas pessoas que são meninos nos seus comportamentos. E eu aprendi algo, sabe? Eu aprendi que nós devemos se ressignificar. Por isso que eu lancei o Extraordinário. O que é ressignificar? A gente vem numa linhagem lá, nascemos, infância, adolescência, fase adulta. Então, você está hoje aqui, sei lá, 20, 30, 40, 50, não importa. Você percorreu um caminho e nesse caminho que você percorreu, você vem cheio de traumas, de problemas, de imperfeições, sabe? Você vem cheio de problemas emocionais, psíquicos. E se a gente não ressignifica, ou seja, dá um impacto emocional nisso, e ressignifica, ou seja, e refaz isso daí, tem pessoas que vão nascer, viver e morrer e nem vão saber o porquê passaram na Terra. Então isso é muito forte, gente. Então, por que eu falo isso? Porque eu era uma pessoa que eu vivia extremamente perdida na minha vida. Eu encontrei Jesus, encontrei pessoas que me levaram para me conhecer, o autoconhecimento, e comecei a aplicar isso na minha vida. E hoje, a minha missão é aplicar isso na vida de vocês, cuidar de vocês. Para quê? Para que vocês se tornem cada dia mais pessoas melhores. Pais melhores, mães melhores, esposas melhores, esposos melhores, filhos melhores. E isso não acontece se não mudar. Às vezes a gente fala assim, mas eu sou um bom filho. É o que você acredita. E tem uma ferramenta lá que você vai ter uma visão de 360 graus. É como se fosse um drone, assim, sabe? Você pega ali, sabe? E você tem uma visão de 360 graus da sua vida. E ali você se choca com isso. Por quê? Você vê quanta besteira o seu pensamento, o seu coração, as suas palavras, as suas atitudes que você vinha cometendo, você falava assim, gente, que horrível que eu estava sendo e não percebia. Então, quando eu olho para muitas pessoas os que estão vivendo hoje, e as pessoas afunilam, olha, porque eu penso assim. Gente, isso é incrível que eu estou falando aqui, mas nós temos que ter uma visão mais ampla, uma visão macro, tem uma ferramenta dessa dentro do Extraordinário também. A sua visão é micro ou ela é macro? A pessoa que tem a visão macro é uma pessoa que tem a visão de Jesus. Jesus ele não falava assim, eu preciso comer. Não, Jesus ele sempre falava assim, olha, eu preciso alimentar as pessoas. Então, eu olho hoje para muitas pessoas e vejo como as pessoas estão afuniladas. Sabe, uma visão pequena. Aí as pessoas vão falar assim, não, mas nós temos que ficar todos trancafiados dentro de casa. Eu não fiquei. Sabe por quê, gente? Porque assim, pensa comigo assim, tem gente que a reserva financeira já acabou. Aí as pessoas assim, mas eu tenho uma reserva para 6 meses, 1 ano. Então vamos fazer o seguinte, pega essa reserva financeira que você tem de 1 ano e distribui para os pobres. E zera a tua reserva. Vamos ver como que o teu pensamento vai ser depois disso. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo algumas coisas aqui, eu tenho um motivo, eu tenho uma intenção positiva. O que é IP? Intenção positiva. Todo mundo começa com uma intenção positiva. E eu vou falar algo aqui. Eu estou dando um monte de spoiler aqui já de Extraordinário, tá? Do curso do Método Extraordinário. Você vai falar assim, isso é impossível. Mas eu vou falar aqui e é verdade, eu falo isso no Extraordinário. Você vai falar assim, mas isso é louco. Mas até Hitler, olha só, Hitler, praticamente um demônio na Terra, ele tinha uma intenção positiva. Você vai falar assim, não é possível. Claro que é. Ele queria unificar o país dele. Só que ele tinha uma intenção positiva. Só que depois da intenção positiva, o comportamento dele acabou com tudo. Então, todos nós temos uma intenção positiva. A pessoa que ficou com medo e se fechou dentro de casa, ela tem uma intenção positiva. A pessoa que continuou trabalhando, ela tem a intenção positiva dela. Mas o que a gente tem que manter? Tem que manter a intenção positiva. Mas o que a gente precisa mudar? O nosso comportamento. Porque a intenção positiva é start, tal. E aí vem o quê?
vem ação, reação, vem um efeito dominó. Eu falo sobre isso. E muitas pessoas acabam se perdendo no seu comportamento. Foi o que aconteceu com Hitler. Aí ele foi lá e matou 10 milhões de judeus. Então entenda o seguinte, todos nós temos uma intenção positiva. Então quando você vem aqui e fala assim, não, eu defendo que todo mundo tem que ficar em casa. Beleza, é a tua intenção positiva, eu respeito a sua intenção positiva. Eu não quero que você pense igual a mim. Mas eu preciso falar a minha opinião. Entende? E aí que está a ignorância, aí onde mora a falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento no sentido de ignorância, a ignorância na falta de conhecimento é o start que mais mata pessoas no mundo. Por quê que muitas pessoas morrem durante um ano de vírus, de tanta coisa arada? Por quê? Falta consciência. Falta o quê? Falta conhecimento. Então hoje, novamente, eu fui no mercado. Hoje tinha gente dentro do mercado enfiando o dedo dentro do nariz, fazendo compra. Do meu lado, tinham pessoas que estavam de luva. Ao meu outro lado, tinha gente que estava com máscara. Gente, a máscara... Escuta só o que eu vou falar aqui. Isso quem fala são cientistas. Tem máscaras, a maioria das máscaras, elas protegem você que está gripado para não contaminar alguém. 90%, 95% das pessoas estão usando máscara para não serem contaminados. Não vale nada. Então, quando eu falo de conhecimento, nós precisamos entender e se informar. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. Se informe, tenha sua opinião, respeite a opinião das pessoas. Sabe, eu mandei aqui mensagem para 2 policiais amigos. Um defendeu ficar dentro de casa e o outro defendeu ir para a rua. Ou seja, voltar ao trabalho. Vocês entendem que as pessoas são formadas de opiniões? E as pessoas formam suas opiniões diante das suas fontes de conhecimento. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso baseado assim que na fonte de conhecimento que eu tenho, a Bíblia, gente. Jesus veio, Mateus 24, ele disse, tudo que vocês estão passando em 2020, eu falei há mais de 2000 anos atrás. Vocês estão entendendo? Então ele diz, ele vem e fala, ó, 24:6, não tenham medo, isso vai acontecer. Então, gente, cuidem-se, tome as medidas, os cuidados, mas não é para ficar com medo, gente. Gente, a cada 5 minutos que você fica com medo, você perde 50 minutos de imunidade. Isso é comprovado. Olha que forte isso. Então você imagina quanta gente está com a imunidade baixa hoje por quê? Porque está no pânico, a pessoa está morrendo de medo. Tá bom, gente? Então nós falamos sobre muitas coisas aqui. Nós falamos sobre comportamento, falamos sobre Bíblia, falamos sobre extraordinário, falamos de coisas que, sabe, conhecimento. Eu gosto de falar de conhecimento, sabe? Porque eu pesquiso, eu leio. Ó, tá aqui, ó. Olha o tanto de livro. Tem 1, 2, 3, 4 Bíblias aqui comigo. Tem livro. Olha esse livro aqui. Esse livro aqui é fantástico, tá? Vou colocar aqui, ó. A Sabedoria do Eneagrama. Fala sobre comportamento. Nós giramos em torno de 9 padrões de comportamento. Isso é fantástico, tá? Isso é incrível. Então, nós precisamos ler, precisamos se informar. Ocupe a sua mente com coisas boas, tá? Ocupe a sua mente com aquilo que te faz rir, sorrir, sabe? E não com aquilo que te faz você sofrer. Tá bom, gente? Bom, diante de tudo isso daqui, nós vamos orar. Eu quero orar junto com vocês. Deixa eu ver quem está aqui na live. Várias pessoas passaram aqui. Deixa eu ver quem está aqui agora. Ok. Ótimo. Vamos lá. Então vamos orar agora juntos. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, por aqueles que não estão aqui hoje. E sabe uma coisa que eu percebi antes de orar daqui? Eu percebi que tudo isso, quando começou a acontecer, vocês perceberam as pessoas, tipo assim, meu Deus, eu preciso me apegar em Deus. Por quê? Porque elas estavam se sentindo inseguras. Agora que as pessoas ficaram reclusas, estão dentro de casa e passou um período em que elas estão se sentindo seguras, vocês já perceberam que muitas já deixaram de buscar a Deus, outras já não falam mais de Deus, outras nem estão orando, eu sei disso. Muitas já nem participaram mais de live aqui, outras nem estão buscando o Senhor.
E isso é forte. Por quê? Elas se sentem seguras. Então, gente, eu vou dizer algo para vocês, mas muitas vezes Deus vem com essas coisas que a gente não entende, porque Deus quer ver o que está dentro do nosso coração. Amém? Deus quer revelar o que está dentro do nosso coração. Então, se Deus olhasse hoje para o seu coração, o que Ele veria aí? O que Ele iria ver? Pânico, medo, confiança nele? Então confia mais nele. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções, fortaleça o seu espírito nesse momento, fortaleça a sua alma, porque a sua alma ela está nas emoções, fortaleça a sua alma. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, ore, sabe? Ore com as pessoas que você ama, com seu esposo, com as pessoas da sua casa. E vamos ficar mais unidos com Cristo, gente. As pessoas, elas já estão se sentindo protegidas, por isso que elas diminuíram a busca em Deus. Tá? E eu fico imaginando como que Deus vê tudo isso. Eu falo assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sou muito analítico, sabe? Eu sou uma pessoa que eu analiso muito o comportamento das pessoas. E não julgo no sentido de condená-las. Eu julgo no sentido de analisar, perceber e ajudar. Então todo pré-julgamento que vem da minha parte é sempre assim. Deixa eu ver no que eu posso fazer para ajudar o meu próximo. Então isso é muito incrível. Eu tenho percebido isso. As pessoas se distanciando do Senhor aos poucos. Por quê? Porque elas estão se sentindo seguras. Lembram do que eu falei hoje de Jesus dentro do barco com os discípulos? Os discípulos estavam lá, tá tudo tranquilo. Mas quando o barco começou a ir a pique, ou seja, que parecia que ia afundar, o que eles fizeram? Jesus, tem misericórdia, nós vamos afundar, nós vamos morrer. E Jesus, ele acorda bravo, como eu disse, repreende o vento, repreende o mar, repreende tudo e fala, vocês são medrosos, vocês precisam ter fé. Então, gente, que nada abale a sua fé, que nada te distancie de Deus, porque Mateus 24:13, mas aquele que ficar até o fim firme, aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então eu quero que você literalmente fique firme com o Senhor. Amém? Esse é o desejo do meu coração, que você fique firme mesmo em meio às batalhas da vida. Amém? Agora sim, nós vamos orar. Então, nós vamos tirar um tempo agora de oração. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos clamar esse Deus poderoso e vamos nos alinhar com Ele em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós oramos agora e pedimos a Sua bênção, a Sua proteção, a Sua graça, a Sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa live, onde essas pessoas estão conectadas aqui. Obrigado, Senhor, porque são pessoas sérias, são pessoas que estão de fato com a sua fé no Senhor. Deus, obrigado por, Senhor, nos reeducar e nos ensinar todos os dias que o mundo sempre está em constante movimento. A terra está em movimento, o ar está em movimento, as águas estão em movimento, a natureza está em movimento. Nós sempre estamos em movimento, nós estamos dormindo, o nosso cérebro está em movimento, o nosso coração está em movimento, os nossos pulmões estão em movimento. Deus, obrigado, Senhor, por esse movimento. Obrigado por estarmos constantemente em movimento, por o Senhor estar nos ensinando, Pai, que a igreja não é e nunca foi as quatro paredes. Obrigado por esse ensinamento, obrigado porque o Senhor nos libertou disso. Eu sou liberto disso, o Senhor me libertou disso também. Porque lá atrás, Senhor, eu acreditava que era isso. Mas obrigado, porque o único filho legítimo que veio de Maria, o teu filho amado Jesus, ele nunca ficou dentro de quatro paredes. Pai, obrigado. Te agradeço, Senhor, por cada coluna espiritual na minha vida, por cada coluna financeira, por cada pessoa, Pai, que cuidou das minhas emoções esses últimos anos. Pai, eu te agradeço também pelos médicos que cuidaram da minha saúde, que estão cuidando da saúde de muitos neste exato momento, os profissionais da saúde em geral. A pessoa que está num laboratório, a pessoa que está ali dentro de um hospital, uma enfermeira, todas essas pessoas. Pai, obrigado por aquelas pessoas que nos atendem nos mercados, nos postos de gasolina, nas farmácias.
Obrigado por essas pessoas que não pararam. Obrigado pelos nossos líderes. Dê muito discernimento, sabedoria para eles, Pai, para que o nosso país não se afunde. Deus, nós pedimos neste exato momento que o Senhor alcance o nosso presidente. Oh Deus, e coloca, Pai, sabedoria no coração daquele homem. Pai, muitos são a favor, muitos são contra. Eu não quero saber se nós somos a favor ou contra, mas eu quero abençoar a vida dele, Pai. E pedir que o Senhor guie a vida daquele homem e dos demais que governam o país, Pai, neste momento tão delicado, onde muitos defendem algo e muitos defendem outra parte ou outro algo, Senhor. Mas nós aqui, com a nossa fé, nós queremos pedir que, independente do que acreditamos e cremos, que o Senhor continue no controle da nossa nação. Que o Senhor abençoe a cidade de Maringá, as cidades vizinhas, Paysandu, Iguatemi, Marialva, Mandaguari, Iguatemi, Pai, Floresta, todas as cidades aqui da região. E que o Senhor dê sabedoria aos prefeitos, vereadores, aqueles que governam, aqueles que lideram, Pai. E Deus, nós oramos para que esse vírus dissipe, para que tudo volte ao normal, Pai. Para que as pessoas voltem a trabalhar, a viver, a saírem na rua, Pai. A estarem com as pessoas que amam e as pessoas que eram tão próximas e agora estão tão distantes, os amigos, os familiares. Deus, nós queremos orar agora para que esta bênção alcance todos os corações. Oh Deus, Espírito de Deus, nós estamos aqui unindo a nossa fé, Pai. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está nessa live, por cada pessoa que passou por essa live e por cada pessoa que vai assistir esse vídeo na internet. Que o Senhor proteja essas famílias, que o Senhor guarde essas famílias. Deus, obrigado. Obrigado por cada vida. Nós oramos, te agradecemos e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, gente? Bom, a live vai ficar aqui online por 24 horas no Instagram. Depois eu vou postar ela no YouTube. Guarde esta palavra no seu coração. É uma palavra que foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. E eu tenho certeza que é o momento de nós nos firmarmos com o Senhor e de nós estarmos juntos com o Senhor. Amém? Então, para finalizarmos aqui, aprenda a respeitar o seu próximo. Aprenda a honrar as suas autoridades, querendo ou não, sabe? Eu aprendi algo na minha vida. Mesmo quando eu congregava dentro das igrejas, antes de ser pastor, depois até que eu me tornei pastor, porque eu não fui pastor líder, eu era pastor liderado, por mais que muitas vezes eu não concordava, eu fazia, sabe? Por quê? Porque eu tenho que honrar a autoridade. Quem não honra a autoridade não é abençoado. Ah, essa é uma opinião? Então, não é opinião, agora é Bíblia. E aí, quando é Bíblia, não tem como discutir. Não tem como falar assim, não gostei do que você falou. Então, nós temos que honrar, não tem boca, sabe? Tem gente xingando a autoridade, tem gente que está, sabe, desobedecendo a autoridade. Isso daí demonstra o que está no seu coração, como a gente falou um pouco antes da oração. Então, vamos aprender a honrar. Deixa eu abaixar um pouco o fundo musical aqui. Vamos aprender a honrar as autoridades, a literalmente a estender a mão e fazer o que precisa ser feito para que todos possam ser abençoados e que tudo volte ao normal e se normalize o mais rápido possível. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui então. Eu não estou colocando horário fixo aqui, por quê? Porque eu não estou parado. Então ontem eu podia fazer a live às 7. Hoje, que hora que é agora? Já é 8 e pouco, 9 horas, 9 e pouco. A média da live está durando 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora. E por isso que eu não estou colocando horário aqui, porque hoje mesmo eu sentei para tomar café da tarde 7h13 da noite. Porque eu não parei hoje. Então, gente, é isso daí, tá? Esteja orando pela minha vida, pela minha família. Eu estou orando por vocês. Nós ficamos por aqui e que em breve a gente esteja todos juntos congregando, adorando e buscando esse Deus maravilhoso todos juntos. E isso vai passar porque é temporário. Amém? Beijão no coração de vocês. Vamos ficando por aqui. Eu vou compartilhar a live. Assim que eu compartilhar, entra na live lá,
pega o aviãozinho e envia para os seus contatos. Deus te abençoe.